Olá, seja bem-vindo ao programa Orvalho da Catedral Presbiteriana do Rio. Essa é mais uma mensagem de Deus para o seu coração. Pregar sobre os dois capítulos, que eles fornecem o contexto imediato para que nós possamos compreender que Jesus, o Cristo, a palavra Cristo significa ungido, o Messias, ele é o Filho unigênito de Deus, o único gerado de Deus e o primogênito de Maria. Nesses dois capítulos nós vamos perceber que Jesus foi ungido por Maria em Betânia. Foi procurado pelos gregos que queriam ver a Jesus, mas foi repelido e rejeitado pelos judeus, principalmente a oficialidade dos sacerdotes e dos fariseus. Então, este ambiente todo cabe nesses dois capítulos. Meus irmãos, o contexto revela que seguir a Jesus, examinar as Escrituras e perceber que são elas que testificam de Jesus, é que nos faz ter um encontro pessoal e único com Jesus Cristo. E quando você tem um encontro pessoal e único com Jesus Cristo, a sua vida nunca mais será a mesma. Você passará a cumprir o mais forte dos 7 ditos de Jesus: eu sou. Quando ele diz eu sou a ressurreição e a vida, é o que nós vamos centralizar nesta manhã, preparando-nos para a Páscoa, que anuncia a morte e a ressurreição de Jesus. É por isso que essa Santa Ceia não é um ofício fúnebre. Não devemos estar vestidos de preto. Eu já referi isso aqui algumas vezes, que Richard Paquier, no seu traité de liturgia, ele diz que os presbíteros e os celebrantes deviam estar com roupas brancas, porque nós celebramos a ressurreição e a vida. Mas pelo menos há uma coisa: nós hoje vamos compreender que quem tem Cristo tem a vida eterna. Não entra em juízo, ele passa da morte para a verdadeira vida. É o que Jesus nos diz em João 5, versículo 24. A partir desse sinal maior, a ressurreição de Lázaro e a unção de Jesus em Betânia por Maria, nós podemos com muita tranquilidade unir. Jesus é o Messias. Nós temos absoluta certeza de que ele é o Yeshua HaMashiach. Ele é o Jesus, o Messias ungido de Deus. E mais, que ele é a ressurreição e a vida. Quem nele crê, temos absoluta certeza de que vai passar da morte para a verdadeira vida, que é a vida eterna. Isso é tão maravilhoso que é difícil de sintetizar. Porque na hora da partida de alguém que tem Cristo no coração, é um corpo que desce porque é pó que volta ao pó. Mas é um espírito-alma que é arrebatado e levado para o seio de Abraão. E ouve do Senhor as palavras: bem está, servo bom, bem está, serva boa e fiel. Fostes fiel no pouco, sobre o muito vos colocarei. Entrai no reino, na posse do reino que vos está preparado. Ou seja, ele foi preparar um lugar, diz: virei outra vez e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou sejais vós também.
e Jesus está à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e é para lá que nós vamos. E é para lá, eu tenho certeza, que foi a alma do nosso querido presbítero Hermínio, da nossa querida Pedrina, do nosso querido Nelson. Nós não somos como os que não têm esperança. Quem não tem esperança em Cristo só pode ficar desesperado na hora da sua própria morte ou da morte de alguém que você ama. Então, falar desse assunto é exatamente nos preparar para os momentos mais difíceis, porque quando Deus criou o homem, Ele o formou do pó da terra. Lá estava formado o homem, e o Senhor veio e soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e ele passou a ser alma vivente, nefesh. Mas este sopro também transmitiu o Ruach Elohim, o Espírito de Deus. Então o Espírito, alma, vieram de Deus e voltam para Deus. E quando acontecer a ressurreição dos mortos, este espírito, alma, já aprendemos isto, reúne-se ao corpo ressuscitado, transformado, semelhante ao corpo de Jesus, que ressuscitou ali pela altura dos seus 33 para 34 anos. Então não teremos ninguém velhinho, ninguém aleijado, ninguém faltando um órgão. Nós seremos totalmente íntegros quando nós chegarmos na ressurreição para a vida eterna. Leia o capítulo 35 de Isaías e veja toda a transformação que a era messiânica vai trazer, e nós temos a certeza de que esta é verdade de Deus. O homem foi criado para viver eternamente em comunhão com Deus. Na viração do dia, a voz do Senhor passava pelo jardim e o homem interagia, tinha intimidade com Deus. Ele tinha intimidade e paz no seu coração e também com a sua mulher, com a natureza. Mas de repente, tragicamente, o homem desviou-se do alvo para o qual ele fora criado. O fim principal do homem é glorificar a Deus e usufruir da sua presença, gozar da sua presença, da sua intimidade no tempo e na eternidade. É para esse propósito. Enquanto ele obedecesse a Deus, ele seria imortal física e espiritualmente. Mas no dia em que ele deixou de ouvir a voz de Deus e ouviu a voz da serpente, que era o diabo em forma de serpente, e ele desobedeceu a Deus, ele morreu. Ele morreu espiritualmente. A partir desse momento da queda, quando ele ouviu a voz de Deus, ele se escondeu pelo meio das árvores. Segunda decorrência, ele olhou para a mulher olhou para ele, e correram para pegar folhas e se cobrirem, peles para se vestirem. E o Deus eterno perguntou: quem te fez perceber que estavas nu? Comeste porventura da árvore que te ordenei, não comeste? Senhor, a serpente me tentou e eu comi. E o Adão disse: Senhor, a mulher que tu me deste. Transferência de responsabilidade, de culpa, passa a ser uma marca da humanidade caída. São poucas as pessoas que têm a hombridade de assumir a responsabilidade pelo que faz. A maioria sempre diz: foi fulano, e você não fica nem sabendo quem foi que começou a transgressão. Sim, meus irmãos, recordar isto é necessário, por uma razão muito simples. O homem, criado por Deus, nasce livre e tem direitos, e tem também obrigações. Direitos de viver com dignidade e de morrer com dignidade. Morrer sem sofrer e morrer podendo, nos últimos minutos, dizer: o Senhor está presente, eu estou com o Senhor, eu tenho paz, eu sei para onde eu vou.
Sim, meus irmãos, a vida nos ensina muito. O homem tem direito à liberdade, tem direito à habitação, tem direito de não ter medo, de não sofrer violência. O homem tem direito de amar, ele é livre para amar. O homem é livre para adorar a Deus em espírito e em verdade. O homem é livre para servir a Deus e ao próximo, para viver em harmonia com Deus, em harmonia com Ele próprio. O ser humano que está em Cristo não é um ser partido, esquizofrênico. Ele é um ser inteiro, íntegro na presença de Deus. Viver em harmonia com Deus, com você mesmo, com o próximo e também com a própria natureza. Sim, é importante isto, porque Deus, quando criou o homem, Ele o colocou no jardim para que ele pudesse cuidar do jardim, proteger sim, mas desenvolver também, guardar e cultivar o jardim de Deus, a terra, promovendo o desenvolvimento sustentável, que finalmente a Organização das Nações Unidas preconizou aquilo que Deus já havia ordenado desde o Gênesis, desde sempre. Conceito de desenvolvimento sustentável, guardar, proteger e desenvolver. Ou seja, cultivar a terra, para dela tirar o sustento para você, para a sua família e também para aqueles que dependem de você. Como é bonito quando um empresário tem essa visão, de que ele está ajudando a sustentar famílias, a educar as gerações. Ele não está simplesmente comprando a força de trabalho de um ser humano, e ele jamais quererá explorar o ser humano. Esse é o sentimento de amor e de justiça, meus irmãos. E eu creio que todo cristão nascido de novo, ele cuida do ecossistema, porque ele sabe que não pode destruir o próprio planeta azul, do qual ele é um dos passageiros, é uma nave finita. Então, preservar a natureza é agradar e glorificar a Deus. Quanto mais você conhece e ama a natureza, o que Deus criou, mais perto do Criador você está, disse João Calvino. O homem errou o alvo. Ao invés de ouvir a voz de Deus, ouvir a voz da serpente. Ah, meus irmãos, a desobediência trouxe consequências. Consequências que já mencionamos aqui. E o homem passou a ter o sentimento de medo e de vergonha. Mas quando nós nos encontramos com o Senhor e estamos dentro do plano de Deus, nós não nos envergonhamos de ficar nus. Você e a sua esposa, você e seu marido, não tem nenhum sentimento de culpa. Pelo contrário, você ora antes, durante e depois e glorifica a Deus de todo o coração. Isso é quem já está descobrindo um pouquinho do que significa o outro lado da eternidade. Enquanto nós só vivemos na carne, nós sofremos. E meus irmãos, uma das decorrências é que o homem passou a ser mortal fisicamente também, com um limite estimado em 120 anos na contagem da época. E parece que de novo a ciência vai chegando perto e nós começamos a ver pessoas aumentando a longevidade, e alguns exemplos de pessoas como Pedrina Correia Lopes, que viveu 104 anos e 11 meses. A nossa querida Elza Ferreira, caminhando para 101 anos agora no mês de outubro, com a graça de Deus. Mas o fato é que nós morremos cedo ou tarde, fisicamente apenas. Porque se você tem Cristo no coração, você já alcançou a bênção da imortalidade. A sua alma não morre mais. É por isso que nós cremos na ressurreição para a vida eterna. Então essas verdades são consoladoras. E Lázaro morreu.
Lázaro morreu. Foi sepultado numa gruta profunda. Rolaram uma pesada pedra e selaram, betumaram, para que não exalasse o mau cheiro. E de repente, 4 dias depois, já havia entrado em decomposição. Mas Jesus ficou apenas 3 dias. E é interessante que os rabinos dizem que no clima da Palestina não começa a deterioração aí. Porque o salmista diz que não permitirá que o teu santo veja a corrupção. Jesus ressuscitou antes, louvado seja o nome do Senhor. E mais, meus irmãos, nós não podemos confundir a ressurreição do Senhor Jesus ao 3º dia com a ressuscitação de Lázaro. E o nosso boletim, quando fala o editorial, abre com essa frase: Lázaro foi ressuscitado e tornou a morrer. Jesus Cristo ressuscitou para nunca mais morrer. Ligue agora, ressurreição e vida eterna. Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Onde Jesus chega, ele traz vida. E vida com qualidade, vida em abundância. Ele diz um dos eu sou o bom pastor. Ele diz: o bom pastor veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Agora o ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. Você quer estar debaixo do cajado do bom pastor? Ou entregue a esse sequestrador raivoso que chama diabo ou Satanás e ser condenado com o mundo? Eu sei que você quer estar com o Senhor Jesus. Eu sei que na hora da sua morte você quer sentir a presença de Jesus e fazer uma passagem de quem sente a mão estendida e nos segura pela nossa mão direita e diz: não temas que eu te ajudo. Nenhuma dor, nenhuma aflição vai nos separar de Cristo Jesus. Nem a morte, nem a vida, nada mais nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ressurreição e vida. Estou fazendo algumas afirmações aqui para encerrar a mensagem. Jesus Cristo nunca oficiou um funeral, porque Ele é ressurreição e vida. Um teólogo chamado Paul Tillich, em sua dogmática, afirma que os 2 símbolos cristãos absolutamente centrais são a cruz de Cristo e a ressurreição de Cristo, abrindo os portais da eternidade. A morte vicária de Cristo foi deficiente, não foi deficiente para ninguém. Há poder no sangue de Jesus para salvar todos e redimir a própria criação. É só ler Romanos 8. Ele foi suficiente também a sua morte para salvar a todos, mas só será eficiente para os que creem, para os eleitos, os escolhidos de Deus. E quem afirmou isso foi Walter Knight, pastor, teólogo, e esse pensamento está naquele livro 7.000 pensamentos, colecionados por Moisés Marinho de Oliveira, general de exército, e que foi pastor auxiliar aqui nesta igreja, e muita gente aqui o conheceu. A ressurreição de Lázaro, meus irmãos, foi o clímax de todos os sinais, milagres e prodígios que nós estamos estudando nesses tempos. Por isso, quando ele ressuscitou a Lázaro, ele foi imediatamente no coração dos fariseus e das autoridades, sentenciado à morte. E não somente ele, eles resolveram matar também a Lázaro. Temos que eliminar essa evidência, porque todos sabem que ele ficou debaixo da terra 4 dias. As notícias já espalharam. Se ele aparece por aí, nós estamos perdidos. Vamos eliminar também a Lázaro.
É bom você saber que quando a pessoa tem um sentimento de revolta ou de ódio, ele não se sacia com facilidade, ele quer destruir a pessoa. É por isso que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. E se passar no coração de alguém, qualquer sentimento desse, repila em nome de Jesus. Porque Jesus é a ressurreição, é a vida. Antes dele morrer, ele foi ungido. Normalmente se ungia depois da morte. Ele morreu para ressuscitar. Depois que ele ressuscitou e apareceu em vários lugares, há mais de 500 irmãos de uma vez, e o apóstolo Paulo diz que a maioria deles ainda viviam nos tempos apostólicos. Jesus andou 40 dias com seus discípulos falando a respeito do reino dos céus, do reino de Deus. Subiu com eles para o Monte das Oliveiras, e ali naquele monte, conversando com eles, discípulos da Galileia, ele começou a subir. Era a ascensão de Jesus. E ele foi subindo, foi subindo, foi subindo, e uma nuvem o envolveu. E eles ficaram olhando para as alturas. 2 anjos, 2 varões vestidos de branco disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Lembra das crianças aqui? Ele ressuscitou e ele voltará. Esse Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, assim virá, do modo como o viste subir. 10 dias depois da ascensão, no dia de Pentecostes, 50 dias após a Páscoa, estavam todos reunidos no cenáculo, cerca de 121 pessoas, homens e mulheres, e de repente, um vento impetuoso, labaredas, línguas de fogo, descendo e pousando sobre cada um deles, e eles passaram a falar em línguas maternas, línguas que eram conhecidas e faladas. Havia 14 grupos linguísticos ali, e eles exclamavam dizendo: não são galileus todos esses que estão? Como é que nós os ouvimos falar em nossa própria língua materna? É a língua da mãe, é a língua que a gente aprende desde criança. Este foi o fenômeno único e indizível de Pentecostes. E o Espírito Santo, o outro Consolador, foi dado para ficar quanto tempo? Quanto tempo? Para sempre convosco. Por isso, quando Jesus subiu ao céu, ele enviou da parte do Pai, procedente do Pai e do Filho, o Espírito Santo, que habita o coração regenerado enquanto ele é membro do corpo de Cristo, a igreja. Não tem nenhuma pessoa que seria dono do corpo, dono do Espírito Santo sozinho, mas sim na comunhão dos remidos. O Espírito Santo foi dado a todos que creram, que estavam no cenáculo. Se você for ler Atos 2, no versículo 4, você vai ler lá: todos ficaram cheios do Espírito Santo. Se você está assustado com alguma afirmação, recorde-se o que é que diz o apóstolo Paulo em Romanos 8, 9, na parte final: e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se você é dele, é porque você é vara ligado ao tronco. Você é membro de um corpo do qual ele é a cabeça e o cabeça. Há verdades bíblico-teológicas que às vezes a gente, ouvindo de má vontade, elas agarram. E a gente precisa tomar uns 30 segundos a mais para ajudar. Ele morreu para ressuscitar, sim. Para viver eternamente, sim. E enviou o Espírito Santo que nos guia a toda a verdade. Quero lembrar mais uma vez, o presidente da Aliança de Igrejas Reformadas no Mundo afirmou, abrindo aquela assembleia: vivemos a era do Espírito Santo. Quero recapitular. Capítulo 11, versículo 3.
a notícia que as irmãs mandaram: está enfermo aquele a quem amas. Logo a seguir, Jesus declara que aquela enfermidade não é para a morte, mas para manifestar a glória de Deus. Logo a seguir a narrativa, Jesus fala claramente: Lázaro morreu. E disse mais: vamos para a Judéia. E se você é um leitor atento, ouviu com atenção, você sabe perfeitamente que houve objeção dos discípulos. Eles queriam nos apedrejar lá. E o senhor está querendo ir para a Judéia? Não há 24 horas no dia? Pode chegar a hora do arrependimento de alguém. Quando Jesus chega próximo a Betânia, não tinha ainda entrado na aldeia, Marta vai correndo ao encontro dele e diz: ah, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. E Jesus diz: teu irmão há de ressurgir, Marta. Se eu sei, Senhor, na ressurreição do último dia. E Jesus diz: minha querida, eu sou a ressurreição e a vida. Versículos 26 e 27, leia junto comigo, por favor, porque é bom ler o que a palavra de Deus está dizendo. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? E Marta respondeu: sim, Senhor, Kyrios, sim, Senhor, eu creio. E nós afirmamos como cristandade: cremos na ressurreição do corpo e na vida eterna. Sim, meus irmãos, porque cremos assim, nós podemos afirmar: Jesus Cristo teve neste momento um sentimento profundamente humano, quando ele encontrou com Maria, e Maria usou a mesma frase de Marta, e começou a chorar. Jesus, vendo-a chorar, também chorou. Esta é a natureza humana de Jesus se expressando ali. Mas logo a seguir, na hora do milagre, ele é tomado e começa a revelar a sua natureza divina. Ele comoveu-se e foi agitado no espírito e partiu em direção ao túmulo. E quando ele chegou perto do túmulo, veio a observação: já tem 4 dias e já cheira mal, e diz: retirai a pedra. Removeram a pedra. Jesus chegou mais perto, foi agitado de novo no espírito, esse êxtase, e ele diz: Lázaro, vem para fora. E ele levanta todo enfaixado. E lá vem ele, enfaixado, um lenço aqui amarrado. Chega até a porta. E Jesus não vai fazer o que vocês podem fazer. Ele diz: desatai-o, desamarrai-o, tira essa bandagem toda, deixai-o ir. Glória a Deus. Glória a Deus. Sabe qual foi o resultado? Muitos dos judeus que ali estavam creram em Jesus. Glória a Deus. É por isso que eu estou falando glória a Deus. Outros, entretanto, que tristeza. Os fofoqueiros correram para contar aos fariseus o que tinha acontecido. E você já sabe lá do início da pregação que eles resolveram matar a Jesus e a Lázaro. Você pensa que estar perto de Jesus é só segurança? José Dilson estava cuidando de meninos e meninas de rua, dando alimento, ensinando a Bíblia, junto com a esposa dele, com outras as missionárias. E a malícia humana coloca lá na frase, nesse jornal de circulação nacional, que você vai ouvir a leitura:
uma insinuação maldosa, que ele estaria molestando crianças. É uma insinuação maldosa e diabólica. Mas Deus não fica sem testemunho. Louvado seja o nome do Senhor. Mas andar com Jesus é bênção e desafio. Servir a Jesus, mesmo entre irmãos, tem horas que você sofre empurrões que você não esperaria jamais encontrar entre ovelhas. Que Deus nos proteja sempre. Amém, irmãos. Como é bom ouvir a palavra de Deus. Venha nos visitar. A nossa igreja fica situada na rua Silva Jardim 23, no centro do Rio, próximo à Praça Tiradentes. Que Deus o abençoe e até a próxima.